Ok. Pessoal, boa tarde. Disciplina Análise de Dados 4, curso de Gestão da Informação, calendário normal 2021, equivalente 2021-01, equivalente ao semestre 2020-01. Essa é a nossa segunda aula. E antes de entrar propriamente no conteúdo da disciplina de análise de dados 4, conforme já havíamos combinado, teremos alguns dias aqui, essa semana que vem, de uma visão geral do processo de análise de dados, né, de introdução à análise de dados de uma forma geral. É uma parte fundamental, né, imprescindível no processo de análise estatística, é o processo de entendimento e análise de dados. E aí é um pouco disso que a gente vai trabalhar. Eu vou compartilhar com vocês minha outra tela. E vocês agora veem a minha tela, ainda sim, já veio a minha tela. Eu vou mostrar aqui no Moodle. Estão vendo a minha tela do Moodle. O que a gente já tem disponível aqui, tá? Eu coloquei já em assuntos gerais o plano da disciplina, o roteiro de trabalho da disciplina. Esse arquivo HBAT é o arquivo que vem com o livro base da nossa disciplina, que o conteúdo é desenvolvido. Tem a aula 1 do período anterior, então, né, essa aula 1 aí foi mais uma explanação geral também, uma interação, primeiro bate-papo com a turma, meio equivalente ao que nós fizemos ontem, mas quem quiser aí assistir está lá liberado. E aí a gente tem aqui agora essa primeira parte que eu chamo de introdução à análise de dados. Então, eu disponibilizei a base de dados aqui, cartões de crédito. Essa base de dados aqui, aí para a gente vai fazer hoje, vai usar hoje, na segunda e terça da semana que vem também. Tem 2 arquivos aí dentro desse diretório, olha só, tem o arquivo de clientes e compras, façam um download, por favor, que aí a gente vai utilizar isso daqui a pouquinho. E aí o que acontece? No período passado, o nosso tempo era extremamente exíguo e eu não fiz essa parte do Excel. Nós fizemos já direto utilizando o Python. Então agora a gente tem um período mais ou menos normal, aí a gente vai fazer essa aula, né, utilizando o Excel. Eu vou, né, trazer o vídeo e colocar aqui depois. Aí tem aqui uma primeira atividade nossa que é para ser entregue lá no final, até o final da outra semana, né? Até domingo da outra semana. A gente tem uma base de dados aqui também, tá? Pedidos da indústria têxtil, essa base de dados está em Excel. Então a gente tem uma primeira entrega que é em Excel. Deixa eu editar isso aqui para deixar bem claro. Essa primeira entrega aqui é em Excel. Análise exploratória. Excel. Então, é o mesmo arquivo, só que a gente vai fazer uma das análises utilizando o Excel e outra análise utilizando o Python. Então, a do Excel vocês vão entregar até no domingo, dia 14, depois utilizando o Python, a mesma base, né? Então, as leituras podem ser as mesmas, podem ser diferentes, mas utilizando 2 ferramentas diferentes, tá? E a gente já tem aqui a primeira etapa do trabalho da disciplina também, para entregar dia 29, e tem as aulas do período passado, do período aí das atividades emergenciais. Essa aula de hoje, então, a gente está gravando e eu vou disponibilizar ela aqui, então, nessa primeira parte nossa aqui, ok? Então, o que acontece? Vamos trabalhar com Excel. Hoje a nossa... Então, a gente pode combinar o seguinte, tá? Se estiverem reproduzindo, se forem replicar, o que vocês estiverem fazendo, vocês fiquem à vontade, se por acaso perder algum passo, alguma coisa, ou tiver alguma dúvida, então vocês fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para a gente esclarecer as dúvidas e não pairarem dúvidas. Para todos os efeitos, novamente, está sendo gravado e depois a aula será compartilhada com vocês, tá? Então, o que acontece? Conforme nós conversamos ontem, conforme nós comentamos, né, e conforme eu já comentei aqui também no início dessa aula, o processo de entendimento e de preparação de base de dados é um processo fundamental em qualquer processo de análise de dados, né? Na vida real, os dados nunca estarão ou raramente estarão prontos no formato para serem analisados. A gente tem um trabalho considerável para a gente preparar esses dados, deixá-los no ponto de nós analisarmos.
Então, uma das coisas é o seguinte, eu vou falando aqui de coisas gerais, daqui a pouco a gente vai trabalhar com aqueles dois arquivos que eu falei para vocês. Mas é importante a gente entender que o Excel, então, ele tem, né, 1001 funcionalidades e utilidades, tá? A gente pode desenvolver a aplicação completa, e existem várias aplicações completas utilizando o Excel. Ele tem uma linguagem de programação aí por trás, né, que dá para a gente utilizar o VBA, então, para desenvolver coisas extremamente robustas e complexas no Excel. Dá para a gente fazer toda a parte de gráficos, enfim, de visualização. Não é muito que a gente vai trabalhar aqui na disciplina de análise de dados 4 agora, tá? Nos interessa muito nesse momento o Excel para análise de dados, para análise de dados de uma forma geral, para a gente explorar, analisar e tirar algumas relações, algumas informações a partir das bases de dados. Então, enquanto planilha Excel, vocês, quem já usou, muito provavelmente sabe que nós podemos usar o Excel, né, nós usamos o Excel para imputar dados, né, para nós digitarmos aqui os nossos dados, para nós informarmos os nossos dados na planilha Excel. Esse não é o modelo mais comum, não é o modelo mais usual. O modelo mais usual para essa parte de análise de dados é nós obtermos esses dados de alguma outra fonte, de algum lugar. Então, na verdade, a gente usa o Excel para analisar dados, mas a gente importa dados de algum outro lugar. E a gente tem várias possibilidades de importação de dados. A gente pode obter os nossos dados, eles podem estar armazenados, eles podem estar disponíveis, né, em vários lugares. Então, o nosso trabalho, a nossa atividade, a nossa missão é buscar importar esses dados para o nosso ambiente Excel. E aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas possibilidades, algumas facilidades, algumas funcionalidades desse negócio, tá? De como que a gente pode trazer dados de diferentes fontes para nosso ambiente Excel. Deixa eu conectar um negócio aqui, que se der a gente vai fazendo algumas coisas. Então, um dos primeiros, deixe-me abrir aqui um PowerPoint para a gente interagir aqui um pouquinho com esse negócio, para a gente ter alguns conceitos que são muito válidos, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender só um instante. Então, vocês estão vendo aí a minha tela. Essa interface, essa tela do Excel, né? Quando a gente está analisando, nesse mundo nosso, nessa ideia nossa de análise de dados, de utilizar o Excel para análise de dados ou quaisquer outras ferramentas, a gente tem que entender, ou precisa levar em consideração que a nossa planilha Excel, ela tem que se parecer com uma tabela de banco de dados. Então, em se tratando de tabela de banco de dados, a gente tem que entender que os nossos dados estão ordenados em linhas ou registros e estão também ordenados por colunas ou campos ou variáveis, tá? Então, sempre que a gente estiver utilizando o Excel para imputar dados, para nós fazermos quaisquer análises, é importante que cada linha do Excel contenha um registro que a gente queira trabalhar e cada coluna seja uma variável, né? Seja um indicador, seja uma variável. E que os nossos dados comecem na coluna A, linha 1. Então, normalmente, para efeitos de análise de dados, nós não queremos cabeçalhos, nós não queremos células vazias, nós não queremos colunas vazias, linhas vazias. O Excel tem essas funcionalidades e é possível fazer isso tudo. Mas nós queremos o Excel para análise de dados. E quanto o Excel para análise de dados, para a gente intercambiar planilhas com outros softwares, que vocês vão ver isso muito aí para frente, principalmente quando nós estivermos na disciplina de BI, de inteligência de negócio. Então, a gente precisa entender que os dados precisam estar num formato para ser intercambiado com outras ferramentas, para facilitar o intercâmbio com outras ferramentas, e para análise. Então, a gente evita ter quaisquer objetos estranhos na nossa base de dados, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Outra questão é a seguinte, então o Excel, eu poderia aqui, né, abrir um arquivo do Excel. Então se eu clico aqui em abrir um arquivo, né,
o Excel já traz por default os arquivos que a gente tem aqui, ou eu posso procurar em algum diretório específico do meu computador. Então, viram, quando eu clico aqui num diretório específico, daqui a pouco a gente vai lá para o diretório que eu quero, né? Mas daqui a pouco a gente vai lá, mas deixe-me ver aqui, olha, então eu tenho aqui uma pasta da gestão da informação, disciplinas, análise de dados 4, eu tenho aqui um diretório 2021-01 e eu tenho aqui um diretório dados. Então, o Excel, por default, ele vai procurar os arquivos de extensão, né, nas versões atuais, é XLSX. Mas eu poderia abrir arquivos com várias extensões, olha só. A gente pode abrir XML, a gente pode abrir TXT. Esse tipo CSV é um tipo extremamente comum da gente fazer intercâmbio de dados entre aplicativos, né? Então, em vários lugares que nós estamos trabalhando, as ferramentas gravam os arquivos nesse formato CSV. O formato CSV, né, é Comma Separated Value, ou seja, as colunas, os campos, as variáveis são separados, né, pela vírgula, seria a coma, ou ponto e vírgula, que normalmente é o mais comum também. Então, quase qualquer ferramenta que nós estivermos trabalhando, os bancos de dados, eles aceitam exportar os dados nesse formato CSV e nós conseguimos abrir esses dados no Excel, abrir essa planilha no Excel, uma planilha CSV. Mas, para além disso, tem outros vários formatos, né, que o Excel troca dados com outros aplicativos de uma forma geral. Então, a gente pode abrir vários formatos de arquivo no Excel, que o Excel vai entender, né? Eu vou abrir esse aqui, mas depois, só para eu não perder o link dele. Então, eu abri um arquivo do Excel. Observem que eu abri um arquivo do Excel. Esse aqui é um arquivo que vocês têm lá na base de dados de vocês. A gente vai trabalhar com esse arquivo, é com ele que nós vamos trabalhar hoje, que a gente vai explorar algumas coisas, alguns conceitos. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês que a gente pode abrir, né, trabalhar com outros tipos de arquivos. Observem que aqui no meu diretório, esse diretório que eu acabei de abrir esse arquivo, eu tenho um arquivo que está no formato TXT. Quando a gente abre esse arquivo aqui, olha o que tem, tá? Ele tem o nome, na primeira linha tem o nome das variáveis, os valores estão separados por aspas dupla, e o que está separando as colunas é uma vírgula. E observem que o separador de casas decimais é um ponto. Tá? Isso não é normal no nosso português brasileiro, no Windows, né? Normalmente a gente tem como separador de casas decimais uma vírgula. Mas isso aqui um pouco é de propósito para mostrar para vocês que nós vamos abrir esse arquivo aqui e trazer esses dados para o Excel. Então, como que nós vamos fazer isso aqui no Excel? Então, primeiro que nós fizemos, nós abrimos uma planilha Excel normal, isso é o convencional, é o normal, é o básico. Agora a gente vai abrir eu posso vir aqui, olha só, ao invés até de abrir, eu tenho aqui nos menus, olha, eu tenho a opção dados. E eu tenho aqui obter dados. Eu cliquei na opção dados e eu tenho aqui do lado esquerdo a opção obter dados. Aí eu tenho aqui obter dados de arquivo. Então, de arquivo eu tenho, né, de pasta de trabalho do Excel, de TXT ou CSV, de XML, JSON, PDF. Então, nós queremos, aquele arquivo ali que a gente vai abrir é do TXT. Então, eu estou importando um arquivo TXT para dentro do Excel. Então, está aqui o arquivo, né? Nesse caso aqui eu já achei, olha só, eu estou importando o arquivo TXT e vou clicar aqui no importar. A hora que eu clico aqui no importar, se eu fizer por aqui, quando eu faço por essa opção de importar, as versões atuais do Excel, eles abrem esse ambiente, tá, de tratamento, de consulta, que é meio Power Query, né, para eu importar dados para o Power BI, que é uma ferramenta de visualização de dados. Então, ele utiliza essa opção aqui, e aqui a gente pode configurar algumas coisas, tá vendo? Então, origem do arquivo. Isso aqui é a codificação do arquivo. Então, normalmente no Brasil, a gente quer o UTF-8, tá? Então, deixa eu achar aqui onde está o UTF-8, que é o que nós... olha, UTF-8, o 65001 Unicode UTF-8. É que aqui esse tipo de codificação de variável, ele entende caracteres especiais, então ele obedece, aqui no caso já foi exportado com esses caracteres bichados, então não é um problema de conversão de arquivo, não.
Mas, normalmente, se eu estou intercambiando dados entre duas ferramentas, de um banco de dados, por exemplo, e aí há uma confusão nessa codificação dos caracteres, a gente importa com esse código de caractere, com essa página de caractere UTF-8, a gente resolve esse problema. O nosso delimitador é uma vírgula, então, ok, a gente tem isso aqui, e a gente tem aqui, olha só, então eu tenho quantidade, valor unitário e valor referente ao café. Observem que, olha o que acontece, quando quando eu olho esse arquivo nosso aqui, ó, a primeira linha dele lá em cima, tá? Então, a segunda linha, olha que eu tenho 1000, 11 e 11.000, 1000, 11 e 11.000. Nessa visualização nossa aqui, olha o que acontece, olha só, o 1000 virou 1, 2, 3, 100.000, 1.100 e 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão e 100.000. Então, nós temos problema com a importação desse arquivo, porque ele foi gerado com o separador de casas decimais como um ponto, e o Excel aqui, nesse caso, não está entendendo isso como ponto. Tá? Então, eu teria que clicar aqui em transformar dados, e eu teria que tratar essas coisas direitinho, mas isso aqui eu não vou entrar não, que é um passo mais complexo, e a gente vai ver isso aqui lá na disciplina Inteligência de Negócio depois. Eu vou ensinar para vocês da forma mais fácil, que é o seguinte, olha só, a gente vem aqui, olha, em arquivo, então eu vou abrir um arquivo, eu vou procurar esse arquivo, e o que eu vou fazer, olha só, eu não quero um arquivo do tipo Excel, eu quero um arquivo do tipo TXT. Então eu fui lá em arquivo, abrir, e vou abrir esse arquivo aqui. Aí aqui, quando eu vou abrir, eu tenho, então, em abrir, se eu abrir direto, olha o que vai acontecer. Aí ele vai me falar o seguinte, olha, você está tentando abrir um arquivo do tipo texto. Aí aqui eu posso configurar umas coisas, olha só. A primeira delas é que meus dados possuem cabeçalho. O que significa isso? A primeira linha do meu arquivo contém o nome das variáveis. Então eu vou marcar e a primeira linha não é dado, ela é variável. A origem do arquivo, eu vou colocar aquele UTF-8, tá? Então eu vou trabalhar com o UTF-8, avançar. Aqui eu consigo resolver alguns problemas. Olha, o meu delimitador não é tabulação. O meu delimitador desse arquivo é vírgula, olha só. Então eu vou selecionar aqui o delimitador, vírgula. O qualificador de texto, ou seja, todas as minhas variáveis e os seus conteúdos estão entre aspas duplas. Poderia estar entre aspas simples e poderia ter nenhuma. Então aqui está aspas duplas. Ok, avançar. Aqui eu tenho, olha só, essa opção avançado. O que eu vou fazer nessa opção avançado? Eu vou falar que o separador de decimal é ponto. E se houvesse o separador de milhar, seria vírgula. Aí, agora o Excel vai entender que aquelas últimas duas posições dos meus números, elas são as casas decimais. E o Excel irá importar esse arquivo direitinho agora. Então, terminei todos os passos, concluí. Então, eu tenho aqui agora, olha só, agora ok, tá vendo? Que ao invés de ser 1.100, então o meu arquivo Excel agora, nessa primeira linha, nesse primeiro valor, ele trouxe certo, olha assim, olha aqui, 8,55. Se não houvesse, se a gente não tivesse especificado que o separador de casas decimais fosse o ponto, ele traria aqui nesse ponto, 85.500, porque ele jogaria isso tudo, mais 2 zeros à direita desses números e mudaria os números completamente. Observem que aqui em cima, olha só, o nosso arquivo ainda está com despesas, mão de obra, TXT. Aí eu tenho que vir aqui em arquivo, salvar como, e vou mudar agora, olha só, para salvar como Excel. Então eu importei o arquivo importei um arquivo TXT para dentro do Excel e agora eu estou salvando isso como pasta Excel. Agora mudou o nome aqui em cima, olha. Então está XLSX. Se eu olhar no diretório agora, eu tenho clientes, compras e despesas de mão de obra. Então agora eu tenho esse arquivo, então XLSX. Uma outra coisa muito normal que nós temos, tá? Então, é a gente importar os dados para o Excel direto de bancos de dados, de um banco de dados qualquer. Estamos lá nas empresas, nas organizações, elas têm seus bancos de dados.
A gente pode conectar no banco de dados, para isso o pessoal de TI tem que criar uma coisa que se chama driver ODBC. Então, esses drivers ODBC, eles são criados no Windows. O Windows tem essa funcionalidade de criar os drivers ODBC. Esses drivers ODBC, veja que aqui eu tenho alguns já criados, é uma porta, é uma janela para conexão com algum banco de dados. Então, a gente cria isso pelo Windows, esses drivers ODBC, utilizando esse recurso aqui, olha só. Então, esse é um recurso do Windows, tá? Então, a gente cria, aí eu preciso saber qual que é o endereço do banco, qual que é o usuário, qual que é a senha, para criar essa janela, para criar esse caminho direto com o banco de dados. Então, uma vez tendo isto, eu posso vir aqui agora em dados, obter dados. Então, eu venho aqui de outras fontes de dados e do ODBC. Então, eu vou conectar em um banco de dados aqui, tá? Eu tenho esse Café Forte 32 bits, é um banco de dados que eu tenho em PostgreSQL, e vou conectar nesse banco de dados. Então, aqui, olha, com esse driver ODBC, eu tenho esse banco de dados, então eu tenho a conexão aqui para esse banco de dados. O banco de dados se chama Compose, é a instância do banco de dados, e eu tenho esse tanto de tabelas no meu banco de dados, tá? Então, isso aqui é um banco de dados real, de uma aplicação que eu desenvolvi, e eu tenho aqui uma tabela que se chama Produtores, e eu vou trazer Produtor. Então, essa aqui é a visualização da tabela, e eu vou trazer direto, carregar esta planilha, essa tabela lá do banco de dados, eu estou trazendo ela direto para o Excel. Então, aí eu fui lá no banco de dados, busquei essa planilha lá no banco de dados, e vou trazer, está importando, tá aqui do lado, vocês estão vendo, olha só. Eu estou, né, está sendo processado esse arquivo, né, ele está sendo trazido do banco de dados para o Excel. Está executando aqui. Isso aqui é para mostrar para vocês como é que funciona. Depois a gente fecha isso tudo e vai trabalhar com o que nos interessa. Esse banco de dados, inclusive, está hospedado, estava na IBM, num data center da IBM, é um banco de dados externo. Eu estou conectando lá na internet, onde tem um servidor de banco de dados, onde tem um banco de dados, e estou buscando esses dados lá, tá? Vai vir, aguenta aí, tenha fé. Então, trouxe para mim, olha só, 940 linhas. Então, aqui está o nosso banco de dados, olha só. Eu busquei no banco de dados esses dados aqui. Eu posso agora salvar, né, eu terei esses dados salvos aqui no meu banco de dados. Uma outra coisa que é muito normal, né, é a gente buscar dados direto da web. Então, isso também acontece. Eu tenho aqui, deixa eu ver se já está aqui. Eu tenho, né, eu estou fazendo um projeto, tem um grupo grande da UF que está trabalhando nisso, inclusive nós vamos abrir vaga para estagiário, vai sair o edital daqui uns dias, na próxima semana talvez, e aí a oportunidade para trabalhar com a gente nesse projeto, que a gente vai precisar de estagiários para análise de dados, e o edital provavelmente será lançado essa semana, ou mais tardar na semana que vem, para trabalhar com esse tipo de dados. Então eu tenho aqui, olha só, o FNDE, que é a Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação, esse projeto nós estamos desenvolvendo com eles, então eles disponibilizam alguns relatórios para a gente acessar os dados, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, esse relatório, que eu tenho um cadastro de escolas, vou trazer 100 escolas, do ano de 2020, e eu quero isso no formato TXT ou CSV, tá? Então, o que normalmente eu iria fazer? Eu iria baixar esse arquivo para minha máquina, né? Aqui iria baixar e teria que ir lá no Excel importar esse arquivo para minha máquina. Mas eu posso fazer isso direto. Olha, eu copio essa URL, eu tenho essa URL aqui, esse endereço da internet, eu venho aqui no Excel, informo esse endereço aqui e vou buscar esse dado lá na internet. Então, olha o que acontece. Tem um relatório disponível lá na internet, carregar, e eu estou trazendo esses dados de uma fonte de dados lá da internet. Então, qual que é a ideia geral aqui nesse começo para mostrar para vocês? Nós obtemos dados de diversos lugares, tá? De diversos formatos aí. Tá aqui o arquivo que eu acabei de trazer lá da internet. Então, eu tenho aqui um arquivo que eu importei TXT, de um arquivo TXT,
que alguém pode ter gerado em algum lugar, alguém responsável pelo banco de dados, é muito normal a gente trabalhar com isso, tá? Pode ser o TXT e o CSV. Eu busquei aqui uma tabela em banco de dados, conectei um banco de dados e busquei, e eu busquei uma outra tabela da internet, de um endereço da internet, né? Eu tenho o link, eu tenho lá a URL, eu fui lá e busquei esses dados. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que quando nós estamos trabalhando com análise de dados, o mais normal não é nós inputarmos manualmente, digitarmos os nossos dados no Excel. O que é extremamente normal, é rotineiro, é corriqueiro, e 99,3% das vezes, a gente vai buscar esses dados em algum lugar. Os dados foram produzidos, gerados estão armazenados em algum banco, em algum lugar, e a gente obtém esses bancos de lá. Ok? Então, isso aqui é para dar uma ideia geral para vocês. E observem todos eles o que eu falei, olha só. Né? Normalmente, a primeira linha tem o nome dos dados, né? Então, os nossos dados começam na coluna A, linha 1, coluna A, linha 1, coluna A, linha 1, coluna A, linha 1. Então, normalmente, né, os dados que a gente trabalha, eles têm esses formatos, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente, para efeitos de análise de dados, é assim que a gente vai trabalhar. E outra coisa, né, aqui a gente está trabalhando no Excel, mas esses dados nossos, a gente usa eles em diferentes ferramentas. Eu posso importar isso para ferramentas de visualização, de BI, eu posso importar isso para ferramentas de análise estatística, como o SPSS, para o R, para o Python, para vários lugares, é isso que a gente vai fazer bastante aí no decorrer da nossa disciplina também. Então, é importante que os nossos dados mantenham essa estrutura, né, que as nossas tabelas, elas sejam limpas, elas não fiquem, né, com colunas, células mescladas, com títulos de relatório, com rodapé. Os nossos dados, para análise de dados, eles precisam ser dados limpos, ok? Então, eu vou fechar, tá? Essa aqui era para mostrar para vocês como que a gente vai importar, como que a gente trabalha. E aí a gente tem agora, aí espero que vocês tenham baixado já. Então, a gente tem uma tabela que se chama clientes, que é o que eu disponibilizei lá para vocês. E a gente tem outra tabela que se chama compras. Então, a gente vai brincar aqui um pouquinho com essas duas tabelas, e a ideia hoje não é ser exaustivo, longe disso, nós precisaríamos de mais tempo, mas é dar para vocês as noções iniciais para que vocês possam trabalhar tranquilamente com o Excel como uma forma de análise de dados, tá? Então, uma das coisas é o seguinte, olha só, essa é a nossa planilha, tá? Então, aqui, nesse banco de dados, eu tenho uma série de clientes. Então, os meus dados são o seguinte, olha, o código do cliente, o estabelecimento comercial que esse cliente pertence, qual a data que ele foi cadastrado como cliente desse estabelecimento, o CEP do cliente, a unidade da federação, o gênero, o estado civil, a data de nascimento, a natureza da ocupação, o grau de instrução, número de dependentes, limite, renda, quantidade de compras no ano de 2018, o valor, então ele fez 10 compras no ano de 2008, num valor total de R$ 2.164. No mês de 2009, ele fez compras nos 12 meses do ano, ele fez 15 compras nesses 12 meses, o valor das compras desse cliente foi R$ 3.462. Em 2010, eu tenho informação para o mês de janeiro, ele fez uma compra no mês de janeiro, e essa compra dele no mês de janeiro foi de R$ 288. E o porte desse estabelecimento, que varia de 1, 2, 3 a 4, um estabelecimento pequeno, uma mercearia com 2 checkouts, e 4, por exemplo, um grande estabelecimento. 2 e 3, algo aí no meio. Então, essa aqui é uma base de dados de clientes que a gente tem. Essa base é real, tá? É antiga pra caramba, mas é real. E aqui, então, a gente pode começar a fazer algumas coisas, tá? O que normalmente a gente faz, por exemplo, tem uma função extremamente útil aqui pra gente começar a analisar dados, que eu marquei a primeira linha, olha só, marquei a primeira linha, onde tem o título das colunas, e eu escolhi essa opção, classificar e filtrar, e eu coloco ativo a opção filtro. Então, quando eu faço essa opção, eu quero saber o seguinte, quantas pessoas do gênero feminino tem na minha base de dados? Olha como que é extremamente fácil. Então, o gênero está aqui na coluna F, tá?
e eu coloquei um filtro. Então eu posso vir aqui, olha só, eu vou desmarcar todas e deixar só F, feminino. Então olha o que eu tenho aqui embaixo, olha, eu tenho 12.943 registros que tem a informação de gênero F, feminino, de uma base total de 21.917 registros. Então aqui eu já tenho, né, já começo a conhecer, a entender os meus dados. Então esse filtro é extremamente interessante. A gente pode fazer, então esse aqui é um filtro simples, tá? E observem que eu tenho aqui, né, não deveria ter esse N ou vazios aqui, olha só. Então o que eu tenho? A gente tem 16 casos, ou que está informado N ou que está vazio. Ou seja, esse N, esse vazio aqui, é uma informação errada, que não deveria ter, né? Que eu deveria ter 100% dos clientes classificados. Aqui eu poderia escolher o que fazer com isso. Onde está N, deletar tudo, por exemplo, tá? Então eu poderia deletar, é uma possibilidade de tratamento, de coisas que a gente pode fazer para tratamento dos dados. Aqui eu selecionei tudo de novo, voltei tudo os meus dados. Então viram que aqui a seleção é bem simples. Agora eu posso selecionar números também, olha só. Então aqui tenho, por exemplo, limite total. Então, eu tenho todos os valores aqui, né, quando a base é pequena, mas eu poderia, por exemplo, filtrar número. Então eu posso colocar uma condição, olha, eu só quero os clientes, tá, cujo limite total é menor do que R$100. Ok. Então eu trouxe aqui, olha, eu tenho 3.234 clientes de 21.917 clientes, cujo limite total é menos que R$100. Então vejam que assim, a gente já começa a conhecer, entender os nossos dados muito rapidamente. Tá? Então, o filtro, essa opção filtro aqui do Excel, ela já nos permite, nós, né, gestores da informação, analistas de dados, cientistas de dados, já nos permite começar a entender os nossos dados, sermos conhecedores dos dados e saber com que nós estamos trabalhando. Tá? Então, o que nós temos aí para trabalhar? Então, uma a gente falou duas coisas, vou tirar o filtro, tá? Então, estou tirando aqui esse filtro. Eu tenho jeito fácil de fazer isso, tá? Eu tirei o filtro, então se eu fizer aqui, ok, opa, limpar filtro, olha, limpei o filtro de limite total, então não está mais filtrado, eu estou com os dados todos aqui. A gente pode fazer filtro em várias colunas, eu posso ir fazendo filtros sucessivos, tá? A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente esquece que uma coluna está filtrada, né, que o filtro está ativo, e às vezes isso causa problema para a gente. Uma das coisas da nossa profissão, uma das artes da nossa profissão, é nós pegarmos uma base de dados desta e derivarmos variáveis dessa base de dados. Então a gente tem aqui, eu comentei com vocês ontem, olha só, eu tenho aqui uma coluna que é data de nascimento. Então, a data de nascimento, para efeitos de análise de dados, ela é muito pobre, né? Não dá para fazer quase nada com isso. Mas eu posso pegar, a partir dessa data de nascimento, eu poderia criar a idade do indivíduo, né? Então, eu poderia fazer o seguinte, olha só. Esta variável, data de nascimento, é uma data. Tá? Então, eu tenho aqui uma data. Então, esse cidadão, né, que nasceu em 1954, qual que é a idade dele hoje? Então, eu preciso fazer uma conta com data. Vocês sabem que no Excel, eu vou chamar isso aqui de idade. Idade. Então, o que eu tenho no Excel? Quando eu vou quando eu vou escrever uma fórmula, eu começo a célula com igual. Aí, eu tenho uma função que se chama data. Olha só, quando eu escrevi igual na célula, que eu começo a escrever, tá? Então o Excel ele já mostra as fórmulas que tem. E quando eu estou com por exemplo, essa função data selecionada, ele me fala o que é essa função. Olha, retorna o número que representa a data no código data-hora. Então, se eu selecionar essa função data, ele vai falar o seguinte, beleza, você quer que eu transforme o que em data? Então, eu quero que seja o 2021, a gente separa os parâmetros das funções com ponto e vírgula, o mês 3 que nós estamos,
e o dia 2, né? Então, nós estamos no dia 2 de março de 2001. Então, esta é uma função, né, que vai transformar esse valor que eu estou passando em data, e ao transformar isso em data, eu posso subtrair dessa data de nascimento que a gente tem aqui, olha. Então, eu vou fazer menos H2, olha só. Olha aqui na fórmula aqui em cima, olha só. Então, eu estou criando uma variável, que eu estou dando um conteúdo para ela, que é data, e estou, ao mesmo tempo, fazendo uma conta. Eu estou fazendo essa transformação aqui. Isso aqui eu não quero em data, eu quero isso em número. Então, eu mudei para número. Então, observe, né, que essa função que nós criamos, olha a função, deixa eu aumentar isso aqui, para vocês conseguirem ver. Observem que essa função que nós criamos, tá? Então, tá aqui, olha, essa primeira parte da função, eu criei uma data, que é o dia de hoje, né? Então, eu preciso passar esses parâmetros e fiz uma subtração com a data de nascimento. Então, o valor que eu tenho aqui, olha, é uma diferença entre essas duas datas, de hoje até aquela data lá em 1954, só que em dias. Normalmente eu não quero saber isso em dias, né? Então eu posso vir aqui, olha, eu poderia dividir por 365, ou para ser mais preciso ainda, eu divido isso por 365,25, que representa inclusive o ano bissexto, né? A cada 4 anos eu tenho um ano que tem um dia a mais. Então agora eu tenho aqui a idade desse indivíduo. Então, esse indivíduo que nasceu lá em 26 de 6 de 1954, hoje, ele tem 66,68 anos. Essa é a idade dele hoje em anos. Eu poderia arredondar isso aqui, né? Eu poderia, enfim, né? Ele tem quanto? 67, ou eu poderia deixar com uma casa decimal, enfim, essa é a idade. Então, olha só, nós criamos, a partir daquela data que nós temos lá, nós criamos uma outra variável que eu chamei de idade. E aí eu posso fazer o seguinte, né? Então, a ideia é eu propagar isso tudo aqui para baixo no Excel, para que eu calcule, eu só calculei do primeiro indivíduo. Então, eu fiz aqui para o primeiro indivíduo. Agora, se eu arrastar isso para baixo, até no final, ele vai fazendo, ó, então esse tem 36 anos, 88, 55. Agora tem um outro truquezinho aqui, que alguns de vocês já conhecem, outros não. Se eu posicionar o mouse no canto inferior direito da célula, e der um duplo clique, ele propaga a fórmula, né, para todos os valores adjacentes que a gente tiver. Então, ele propagou até o final do nosso arquivo, agora eu tenho todas as pessoas com a idade calculada. Então, né, eu criei uma variável nova, uma variável que chama idade. Opa, já tem uma informação diferente para trabalhar, e a gente pode fazer uma série de coisas com essa nova variável que a gente acabou de criar, tá? Então, uma das coisas que vocês vão aprender e vão ficar fluentes aí ao longo da vida, e vai a primeira dica, né, é que muitas vezes os dados in natura, eles às vezes podem ser pobres no sentido de quais variáveis a gente pode analisar, mas nós podemos, obviamente, derivar variáveis a partir desses dados nossos. Essa base de dados, conforme eu falei, é uma base de dados real, é uma base de dados de clientes de cartão de crédito, e o que a gente tem aqui? Olha só. A gente tem uma informação que é limite que o indivíduo tem no cartão de crédito que ele tinha e qual que era a renda comprovada do indivíduo. Então, essa aqui é uma informação importante, assim, como que está o limite em relação à renda do indivíduo, né? Ele tem a renda dele comprovada, né? O limite em relação à renda é menor, é igual, é maior? Como que está esse negócio? Então, eu poderia criar uma outra variável, tá? Que eu poderia fazer o seguinte, olha, observem que o limite está na coluna L e a renda está na coluna M. Então, eu poderia fazer assim, ó, uma relação limite, criar uma outra variável, limite vezes renda. Então, o que eu quero aqui? Eu vou dividir a coluna L2 pela M2, né? Estou dividindo a coluna L2 pela M2, ou seja, estou dividindo o limite que o cara tem no cartão de crédito pela renda e vou multiplicar isso por 100 para eu ter isso em valores percentuais, por exemplo. Não precisaria, tá? Isso aqui é o que eu quero. Então, esse indivíduo aqui, olha o que acontece com ele. Ele está usando, né, a relação limite-renda dele é de 111,98.
significa que o limite que ele tem no cartão de crédito é maior do que a renda comprovada. Se fosse 100, eram perfeitos, eram iguais, menor do que 100, a renda dele comprovada seria maior do que o limite. Se eu não multiplicasse isso por 100, né, se não tivesse aqui multiplicado por 100, eu ia encontrar o seguinte, olha, o limite que esse cara tem no cartão de crédito equivale a 1,12 vezes a renda dele, a renda comprovada. Então, isso aqui é uma informação. Esse aqui, olha, o limite no cartão de crédito dele é 2,38 vezes maior do que a renda que ele tem comprovada, né? Isso aqui é o seguinte, né? Tem defasagem de informação de renda, tem algumas coisas, mas isso poderia dar sinais de que esse cara ele pode ficar endividado, que ele tem mais limite, talvez, do que ele possa pagar, do que ele devesse ter. Então, a gente começa a analisar esse tipo de coisa, tá? Uma outra coisa que a gente tem aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho, olha só, então eu tenho o limite total do indivíduo, tá? Então, tem o limite que ele tem no cartão de crédito. Está lá na coluna L2. E a gente tem aqui, olha, no ano de 2010, no mês de janeiro, quanto que o indivíduo gastou. Eu quero saber o seguinte, quanto que ele está ocupando, eu vou chamar aqui de ocupação do limite. Quanto que ele está ocupando de limite no cartão de crédito dele? Por que isso? Se ele está ocupando pouco, eu posso fazer ação para estimular ele a usar. Se ele está utilizando muito, eu vou ver se o limite dele está adequado, se ele está pagando, se eu posso aumentar o limite dele. Então, eu vou fazer aqui uma conta que é igual a L2 dividido por T2. Aqui eu quero em percentual, então eu vou pegar e vou multiplicar por 100, tá? L2 por T2 vezes 100. Ou melhor, a minha conta tem que ser o contrário. A minha conta tem que ser T2 dividido por L2, que é o seguinte. Ele gastou no mês de janeiro de 2010 R$ 288. Quanto que ele tem de limite? Ele gastou pouco do limite que ele tem? Ele gastou muito? Ele está consumindo o limite quase todo? Então, é essa conta que eu quero. Então, ele gastou 14,4 do limite dele. Então, ele teria para gastar 85,6% do limite dele, então ele está usando pouco o limite que ele tem, ele está usando pouco o cartão de crédito. Isso não é verdade para todos. Tem outros que estão com, né, olha, 57, 63, tem outros que estão usando o cartão de crédito, 93,6% do limite do cartão. Então, se esse cara é um bom pagador, por exemplo, significa que ele está com um limite baixo, que eu deveria aumentar o limite do cartão de crédito dele, porque talvez, se eu aumentar o limite dele, ele passe a usar mais o cartão de crédito, que é o que interessa para uma administradora de cartão de crédito. Então, mostrei aqui para vocês também como que a gente começa a tirar informações, a gerar informações a partir dos dados que a gente tem, dos dados, né, dos dados in natura, da base in natura que a gente tem. Então, esse é um processo que a gente faz o tempo inteiro, tá? Enquanto analista de dados. Então, observem que em pouquíssimo tempo aqui, olha só, nós criamos 3 variáveis novas para o nosso arquivo, 3 variáveis importantíssimas para o nosso processo de análise de dados, tá? Essas variáveis não existiam na minha base de dados, né? Então, a gente olha para a base de dados e conseguimos gerar 3 novas variáveis para a nossa base de dados, tá? Pois bem, então, isso aqui a gente trabalha o tempo inteiro, vale a pena. Depois, no final da aula, eu vou passar para vocês também um link de um curso na Udemy. É um curso de 20 e poucos reais, então, para quem puder, para quem quiser, vale muito a pena fazer. Não é só dessa parte de manipulação de dados, é desde o introdutório do Excel, então, é um curso completinho, dá para fazer rapidinho, tá? 1 ou 2 semanas dá para vocês fazerem, e vocês vão ver os fundamentos tudo de Excel. Então, essas coisas que eu estou falando aqui, vocês vão ver. Então, para quem puder, para quem quiser, vale a pena fazer. Se eu esquecer, no final da aula, me lembrem de eu mandar o link de um curso lá no grupo do WhatsApp para quem se interessar em fazer. Eu recomendo muito, tá? Excel, a gente precisa saber, a gente começa, se a gente sabe o Excel, a gente começa a ter independência para analisar dados. Então, eu recomendo. Pois bem, vamos deixar esse arquivo aqui parado por enquanto. Então, nesse arquivo nosso, nós temos uma linha por cliente, tá? Cada linha do Excel nosso é um cliente.
E nós temos uma outra planilha, tá? Que eu disponibilizei para vocês, que é a planilha compras. Então, nesta planilha compras, olha o que a gente tem, tá? A gente tem aqui, olha só, o código do cliente, o código da compra, a data da compra, o valor da compra e a quantidade de parcelas, tá? Então, as compras aqui, tá? Apesar de ter aqui alguns 30/1, o mês referência aqui é o mês de fevereiro, tá? Então, essas compras que foram feitas aqui, elas foram processadas e computadas como sendo compras do mês de fevereiro. Aí observe o seguinte, o cliente, por exemplo, 276470, esse cara aqui, olha, ele tem duas compras no mês de fevereiro, tá? Então ele tem uma de R$ 27,38, ele tem outra de R$ 349,60. Lá na nossa outra planilha, o que nós temos? Olha só, nós temos uma linha por cliente, então a gente tem os valores de compras para 2008, para 2009, e a gente tem para janeiro de 2010. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar aquele arquivo de compras do mês de fevereiro e nós vamos trazer aqui, olha só, nós vamos criar duas colunas aqui, que eu vou chamar de quantidade de compras em 2010, 02. Então, quantas compras cada cliente fez no mês de fevereiro de 2010 e qual que é o valor total das compras também no mês de fevereiro de 2010. Então, observem que aqui eu tenho uma linha por cliente. Eu tenho uma linha por cliente aqui. Nós temos que dar um jeito de processar esse arquivo aqui, olha, porque esse cliente, tudo bem, o 276233, ele fez uma compra e essa compra dele foi no valor de R$ 449,59. Mas esse indivíduo aqui, olha, ele fez duas compras. Esse aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compras. Então, como que nós vamos juntar esse arquivo aqui, né, que tem o cliente repetido várias vezes, com aquele arquivo lá que a gente quer trabalhar? Então, aqui entra um outro conceito que a gente quer trabalhar, então, tá? Entra o conceito de tabela dinâmica, tá? Então, eu poderia também, então, nas versões antigas do Excel, quando a gente vem nessa tabela dinâmica, eu tenho a opção de tabela dinâmica ou gráfico dinâmico. Nessas versões mais novas, tá? Então, eu tenho tabela dinâmica e eu tenho aqui do outro lado gráfico dinâmico. Eu poderia escolher só um gráfico dinâmico, eu posso escolher gráfico dinâmico e tabela dinâmica, então ele inclui lá a tabela, inclui o gráfico. Para essa análise que nós vamos fazer aqui agora, eu vou inserir só tabela dinâmica, mas a gente vai voltar para essa tabela nossa que nós vamos criar lá, e nós vamos fazer algumas outras análises nela, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, olha, eu sempre recomendo isso, observem que eu não tenho célula nenhuma selecionada, tá? Eu tenho o cursor posicionado em uma célula só. Então, eu vou selecionar aqui tabela dinâmica, e quando eu seleciono tabela dinâmica, né, nos é apresentado essa tela para configuração. Observem que automaticamente, né, todo o espaço adjacente foi selecionado. Se eu tivesse coluna em branco, coluna sem título, linha em branco, a minha seleção iria parar nessas linhas. Então, mais uma vez, falando para vocês da importância dos nossos dados estarem limpos, organizados, né, no formato de linha e coluna, no formato de uma tabela de banco de dados. Então, a tabela intervalo que eu estou trazendo, olha só, vai da coluna A, linha 1, até a coluna E, linha 48.690, tá? E eu vou criar, olha só, já vem aqui a opção, então, ok, vou fazer uma tabela dinâmica, e vou criar essa tabela dinâmica nesse mesmo arquivo Excel, só que eu vou criar uma nova planilha, uma nova abinha aqui nesse arquivo Excel. Então, aqui, olha, ele criou para a gente, né, eu tenho um arquivo de dados original, tá aqui, né, então aqui está o nosso arquivo de dados original, e eu tenho aqui uma outra planilha que foi criada agora. Então, observem que essa planilha, olha o que a gente tem. Ele cria aqui do lado esquerdo um ambiente de tabela dinâmica.
Aqui do lado direito, ele traz os campos da tabela dinâmica, quais campos eu tenho. Eu poderia trazer mais tabelas, eu poderia ir lá e buscar mais tabelas. E nesse canto inferior direito aqui, eu tenho como que eu posso trabalhar com essas variáveis, como que eu posso trabalhar com minha tabela dinâmica. Então, para esse exercício, o que nós queremos? Eu quero pegar, para cada cliente, eu quero pegar a quantidade de compras que ele fez no mês de fevereiro e o valor das compras que ele fez no mês de fevereiro. Quero pegar esses valores e levar lá para a tabela de clientes. Então, eu quero adicionar duas informações lá. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, eu vou pegar o código do cliente e vou colocar aqui na linha. Então, quando eu faço isso, olha o que o Excel fez. Eu tenho o 276233, o 276470. Lembra que esse 276470, ele tem duas compras no mês de fevereiro, mas a gente trouxe aqui só uma linha, tá vendo? Então, eu tenho aqui só uma linha. E eu tenho também, para esse 276604, ele tinha várias compras no mês de fevereiro. Então, aqui nessa configuração que nós fizemos, ele aparece aqui só uma vez. Agora, a gente quer saber o quê? Esse cliente 276233, quantas compras ele fez? Ele fez uma compra. Qual que é o valor total das compras? Então, eu tenho que criar duas colunas aqui adicionais nessa tabela. Eu tenho que criar uma coluna para contar a quantidade de compras que ele fez nesse período, e eu tenho que criar uma outra coluna para somar o valor das compras dele nesse período. Então, eu posso colocar, por exemplo, o código da compra é um número aleatório qualquer, é chave de tabela. Quando eu coloco ele aqui, olha o que acontece. Eu arrastei ele para a coluna valores, para a caixinha valores no canto inferior direito. Quando eu arrasto para cá, observem que aparece um número muito estranho aqui, né? Por quê? Olha só, o Excel está somando os códigos da compra. Eu não quero somar, eu quero contar quantas compras tem para cada um dos indivíduos. Então, eu entro aqui na configuração do campo valor e vou mandar, ao invés de somar, olha só, viu como que eu fiz? Eu cliquei na setinha aqui do lado direito, cliquei na configurações do campo valor. E aqui está soma. Ao invés de soma, eu quero que conte. Tá? Então, eu estou mandando contar. Ah, agora legal. Olha, o 276233, ele realizou uma compra. O 276470 realizou duas compras. O 276604, ele realizou 7 compras. Ah, então agora eu já tenho uma informação interessante. É o que eu preciso para eu levar para outra tabela, que é a tabela de clientes. Mas ainda nos falta uma coluna. Qual coluna que nos falta? Nos falta o valor das compras. Então, eu vou pegar valor das compras e vou colocar aqui embaixo. Então, valor das compras, observe que está ok, está soma. Né? Mas se eu quisesse, por exemplo, ao invés de soma, eu cliquei se eu quisesse média, por exemplo, ao invés da soma, cliquei na setinha aqui do lado, configuração do campo, e poderia colocar o valor médio, valor máximo, valor mínimo. Eu tenho outras estatísticas, outras análises que eu posso fazer aqui. Então, agora, eu tenho as duas informações que eu preciso nessa tabela aqui, né? Criei as duas informações, salvei aqui para não perder esse bagulho. Para todos os clientes, eu tenho a informação aqui agora né? Tenho até o total, tem tudo bonitinho aqui. Então, eu tenho a informação que eu preciso para levar para outra tabela. Como que eu vou levar isso para outra tabela agora, né? Então, eu tenho duas tabelas separadas, olha só. Eu tenho uma tabela desse lado aqui, que eu tenho o cadastro de clientes, com as suas informações básicas, e eu tenho do outro lado lá, quantas compras esses caras fizeram no mês de fevereiro de 2010. Então, a gente tem uma função no Excel, né, em português é PROC, de procurar, é procurar mesmo, tá? Nos bancos de dados, nas ferramentas de BI, às vezes é lookup, então é também de pesquisar. Então, como que funciona? Então, a gente vai colocar aqui uma fórmula, tá? Essa minha fórmula é a função PROC-V. Então, ó, a função PROC, eu tenho PROC-V, PROC-H, PROC-C. O PROC-V é para procurar na vertical, tá? Então, tem as variações aí dessas funções. Então, quando eu faço aqui PROC-V, tá? Pressionei aqui PROC-V, então, olha só, o PROC-V procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna em ordem crescente. Então, é essa função PROC-V aqui que eu vou fazer. A PROC-V tem esses parâmetros. Quais são os parâmetros da PROC-V? Esse primeiro parâmetro é o valor procurado. O que é o valor procurado?
eu quero procurar lá naquela tabela nossa de fevereiro o código do cliente 276233. Então, o que eu vou procurar, o valor que eu estou procurando, ele está na coluna A2, é o que eu estou procurando. Coluna A2, é o que eu estou procurando. Eu vou procurar esse valor onde? Então, é a matriz tabela. Eu vou procurar ele nesse outro arquivo nosso aqui. Então, eu vou selecionar isso aqui, olha, cliquei, né? Onde começam os meus dados. No meu caso aqui, tá? Ctrl Shift Enter vai para o final, depende aí do teclado que vocês estão utilizando, se tem segunda função, se não tem, mas normalmente, tá? Então, eu estou selecionando aqui, se quiserem arrastar isso tudo com o mouse, tudo direitinho, mas eu arrastei todos os meus dados, eu arrastei da coluna, eu marquei, olha só, da coluna A, linha 4, até a coluna C, linha 21.290. Ok? Então, eu estou procurando o código do cliente. Aí, o que acontece? Essa tabela minha, o valor que eu estou procurando, ele tem que estar na primeira coluna, tá? Então, na primeira coluna aqui está o código do cliente. Ok? Então, ponto e vírgula. Aí tem um número índice, coluna. Esse número índice, coluna é o quê? Olha, eu estou procurando o cliente 408.059,10. Se eu encontrar, eu quero que retorne o quê? Nesse caso, eu quero a coluna 2, que é a quantidade de compras que o cliente fez no mês de fevereiro. Tá? E se não encontrar? Se não me encontrar, não retorna nada. Se eu coloco falso aqui, porque se ficar em branco ou se ficar verdadeiro, se ele não encontrar o valor exato que ele está procurando, ele traz o próximo. Então, não é isso que a gente quer. Eu só quero que retorne para mim se for um valor absolutamente igual. Então, olha só, o cliente 276233, no mês de fevereiro de 2010, ele fez uma compra. Então, trouxemos aqui o valor a quantidade de compras que esse cara fez. De novo, eu posso arrastar isso aqui, ou eu posso dar um duplo clique, que ele propaga isso tudo para baixo. Então, observem que aqui a gente tem uma fórmula. Para cada linha dessa, a gente está com uma fórmula, o PROC-V, que ele vai lá em outra tabela, poderia ser uma abinha nessa mesma tabela, poderia ser um espaço dentro dessa mesma planilha. Então, tem essas possibilidades, essas situações, essas questões que a gente tem que observar, tá? Mas o fato aqui, então, é que a gente foi na outra tabela e buscou os dados para cá. As duas tabelas têm que estar ordenadas, tá? Acho que não necessariamente tem que ter ordenado, mas se tiver ordenado, aumenta a eficiência do algoritmo. Na tabela de lá, o que eu estou procurando, que é o código do cliente, tem que estar na primeira coluna. Então, são essas as situações, essas as questões para a gente observar, tá? Só um instantinho, por favor. Um instante, por favor. Por favor. Então, nós fomos lá na tabela de compras e buscamos o valor para aqui. Então, agora a gente conseguiu juntar, né? Na hora que para vocês forem fazer banco de dados, isso se chama join, né? Então, a gente está juntando informações de tabelas diferentes. Aí a gente poderia repetir isso, escrever tudo aqui de novo para trazer o valor das compras. Mas uma possibilidade é eu pegar e arrastar isso aqui, olha. Só que quando eu arrastei, o que acontece? Quando eu arrasto uma célula no Excel, né, então a tendência é que os nossos parâmetros, olha só, eles sejam incrementados. Eu estava buscando né, o código do cliente que estava na coluna A. Como eu arrastei a fórmula para o lado, ele andou também com esse parâmetro uma vez. Então, eu poderia vir aqui, olha, e substituir o B2 por A2. Então, eu substituí aqui. Só que ele continuou trazendo para mim a coluna 2, que é a quantidade. Então, eu venho nessa coluna 2 aqui, agora eu não quero que ele me retorne a coluna 2, que é a quantidade. Eu quero que ele me retorne a coluna 3, que é o valor. Então, eu tenho aqui o valor das compras que esse indivíduo fez no mês de fevereiro lá de 2010.
Uma outra forma seria isso aqui, olha. Tá? Ao invés de eu vir aqui mudar, eu poderia, né, congelar a célula. Então, eu tenho aqui A2. Como que eu congelo uma célula, uma referência? Se eu colocar o cifrãozinho aqui antes da coluna, eu congelo a coluna. Se eu colocar esse cifrão antes do número, eu congelo a linha. E se ficar, né, linha antes da letra e antes do número, está linha, coluna congelada. Nesse caso, eu não quero congelar a linha, eu só quero congelar a coluna. Então, eu coloquei aqui, agora, a hora que eu arrasto para a direita, olha só. Então, aqui na direita, agora continua o A2. Por que continua o A2? Porque eu congelei a coluna A2. Mas, de novo, né, eu tenho que mudar aqui, porque aqui eu não quero que me retorne a coluna 2, eu quero que me retorne a coluna 3. Então, agora, eu tenho aqui todos os dados, né, das compras, o valor total de compras desses clientes no mês de fevereiro. Então, esse cliente aqui, ele realizou 7 compras no mês de fevereiro de 2010, no valor total de R$ 165,48. Então, a gente tem aqui a informação para esse cliente aqui, tá? Então, esse PROC-V, pessoal, é extremamente utilizado, eu comentei com vocês ontem, né? Se vocês forem fazer teste prático em qualquer lugar aí para análise de dados, utilizando Excel, outras ferramentas, muito provavelmente, um dos testes uma das coisas que vocês vão ter que fazer é juntar dados de lugares diferentes. Então, os conceitos que estão envolvidos aqui, a gente precisa da ideia, do conceito de chave, né? A gente precisa ter esses elementos comuns entre as tabelas que nós queremos utilizar. Nesse caso aqui, a gente tem o código do cliente. Então, a gente só consegue juntar dados de lugares diferentes se a gente tiver essa ideia de chave, esse conceito de chave. Então, eu tenho o código do cliente nessa tabela aqui, na tabela de clientes, e eu tenho o código de cliente nessa outra tabela aqui, que é a tabela de compras. Então, a gente fez isso. E o outro conceito muito utilizado e muitas vezes necessário é esse conceito de tabela dinâmica. Aqui a gente utilizou a tabela dinâmica para a gente analisar dados, para a gente conhecer, para a gente analisar os dados, né? Então, nós fizemos uma tabela dinâmica e a partir dessa tabela dinâmica que nós fizemos aqui, nós levamos os dados lá para outra tabela, tá? Então, isso aqui é como que a gente manipula os dados de uma forma geral. Uma coisa que a gente tem, né, que aí, de novo, isso tudo aqui faz parte da primeira etapa do trabalho que vocês têm que entregar, e mais especificamente também da atividade que tem para entregar no final da semana que vem, tá? Da outra semana. Então, precisa... Esse de PROC-V, na verdade, nessa atividade que vocês vão ter que entregar agora, não precisa, porque a gente só tem um arquivo de dados lá, então vocês não vão ter que fazer PROC-V. Mais tabela dinâmica, então, é o que a gente tem. Observem que essas colunas que nós colocamos depois, elas estão sem o filtro. Basta eu clicar aqui na linha 1, desativar o filtro e ativar o filtro novamente. Agora está todo mundo com o filtro na primeira coluna de novo, tá? Uma das coisas que a gente faz muito, e está muito relacionado principalmente à análise de dados 1, é explorar esses dados aqui e conhecer esses dados. Então, uma das formas é o seguinte, olha só, a gente tem essa coluna, que é o valor das compras no mês de 2010, no mês de fevereiro do ano 2010. Então, a gente quer saber um pouquinho disso aqui, olha só. Então, eu poderia, né, vocês conhecem o gráfico, por exemplo, os gráficos, né, eu poderia colocar aqui, olha só, eu quero entender como que essas compras estão divididas. Então, eu posso colocar aqui um histograma. Tem aqui um histograma. Eu poderia colocar aqui um outro gráfico, olha, inserir o gráfico, um gráfico box plot. Então, eu tenho aqui, acabei de inserir os nossos, observe, né, que eu cliquei fora e eu perdi o gráfico. Então, eu posso vir aqui, olha só, agora, e vou inserir o histograma de novo. Né? Então, agora eu tenho os dois. Observem que a gente tem um tanto de outliers nesse negócio aqui, né? A gente tem um tanto de valores estranhos. Então, há de se pensar, de se tentar entender o que nós temos nesses dados nossos, tá? Mas a gente tem valores estranhos aqui. Então, a gente começou a analisar os nossos dados aqui, tá vendo? Aqui eu coloquei muito rapidamente 2 gráficos aqui, tá? Então, uma outra coisa que a gente tem aqui, olha,
Se a gente tem no Excel essa opção, no menu dados, opção de análise de dados. Às vezes, dependendo da versão que você estiver utilizando, enfim, pode ser que essa opção de menu não esteja disponível. Se ela não estiver, para a gente disponibilizar, eu clico em arquivo, opções, suplementos, aqui em gerenciar suplementos do Excel, ir e marco aqui a opção, olha só, ferramenta de análise. Aí vai habilitar aquela opção ali no menu, a opção de análise de dados que a gente tem aqui. E nessa opção de análise de dados, a gente tem a opção da parte, por exemplo, olha só, eu vou analisar o valor das compras no mês de fevereiro do ano de 2010. A gente tem aqui, olha, a opção de estatística descritiva. Tá? Então, eu vou pegar aquela variável, qual variável que eu quero? Eu quero esse valor das compras, eu selecionei, estou analisando ela, tá? Os dados estão organizados por coluna, o rótulo está na primeira linha, eu quero gerar um intervalo de saída aqui do ladinho aqui mesmo, eu quero deixar a análise aqui do lado para eu ver, tá? E eu quero fazer o seguinte, olha só, eu quero o resumo estatístico e basicamente isso aqui, tá? Eu poderia pegar o menor, o maior, tá, beleza. Então, o que eu trouxe aqui do lado, ó? Trazendo aqui. Tenhamos fé que vai rodar. Não pode ter pressa. A base é um tantinho grande, né? Então, são mais de 20 mil registros. Aí tá demorando um pouquinho. Mas rapidinho vai gerar. Aqui, então, olha o que gerou. Eu tenho aqui agora a estatística descritiva dessa variável nossa, valor de compra. Olha só. Em média, no mês de fevereiro de 2010, cada cliente comprou um valor de, em média, R$ 148. A mediana, R$ 111, ou seja, 50% dos clientes compraram até R$ 111,40, 50% dos clientes compraram valores maior do que isso. Curtose, assimetria, intervalo, né? Então a diferença entre o menor valor e o maior valor. Tem um indivíduo que gastou 60 centavos, tem outro indivíduo que gastou R$ 3.220. E no total, esses clientes em conjunto, eles compraram R$ 3.245.424, para um total de 21.917 clientes que realizaram compra. Então aqui observem só, né? Lá da estatística 1, tá? Análise descritiva de dados. Então, aqui a gente conheceu o comportamento de compra dos clientes no ano de 2010, mês de fevereiro. Então, essa aqui é essa análise de dados é muito utilizada, a gente vai utilizar isso bastante aí no decorrer também. A gente usa isso muito, tá? Então, eu recomendo. A gente fez a tabela dinâmica lá naquela outra tabela para a gente acabar resumindo os dados e trazendo para cá. Mas agora a gente vai pegar e vai fazer aqui, olha, nós vamos inserir, agora eu vou inserir também gráfico dinâmico. Então eu vou inserir gráfico e tabela dinâmica. Ele está trazendo para mim um intervalo, beleza, olha, eu só quero até esse intervalo aqui, até a coluna Z, e vou criar aqui também uma nova planilha. Observem que agora, né, eu tenho todas as colunas que estão naquela tabela clientes nossa ali agora. Então, o que eu quero, por exemplo? Olha só, eu posso pegar, eu quero o quê? Eu quero as compras, né? Eu tenho aqui os estados, as UFs, e eu quero o valor de compras no ano de 2010, mês de fevereiro, por unidade da federação. Então, olha que agora eu já tenho, né? Eu posso configurar esse gráfico aqui da forma que quiser, tá? Então, agora começa a ficar legal para analisar dados, tá vendo? Então,
eu gerei uma informação que eu tenho, né, por unidade da federação, o valor total de compras no mês de fevereiro de 2010. Então, eu utilizei a tabela dinâmica para gerar esses dados, e aqui eu posso ir produzindo os gráficos, as informações, as análises, as tabelas que eu quiser, para eu ir interpretando, ir lendo, ir conhecendo e suportando o processo de tomada de decisão que eu desejar alcançar, tá? Então, a brincadeira com Excel é mais ou menos esta. Passei algumas coisas aqui extremamente rápidas. Não é objetivo nosso dar aula de Excel, obviamente. O objetivo é mostrar para vocês a potencialidade, as possibilidades de analisar dados com Excel. E eu recomendo muito que vocês façam o curso. E a gente tem uma atividade para explorar esses dados aí no Excel, tá? Então, a atividade já está lá no Moodle. Ela é para ser entregue no domingo da semana que vem. Aí, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês extraiam do Excel as informações, os gráficos, as leituras, as análises que vocês fizerem, colhem isso no documento Word, descrevam o que vocês estão fazendo e gera o PDF e vocês vão subir para o Moodle o arquivo em PDF, tá? Eu não quero receber o arquivo em Excel, tá? Eu não vou receber o arquivo em Excel. Vocês vão extrair daqui, por exemplo, né? Imagina que vocês geraram esse gráfico aqui, vão configurar ele direitinho. Título, rótulo, as informações que vocês precisam. Cliquei com o botão direito, copiar. Eu estarei com um arquivo Word aberto aqui, tá? Abri um documento aqui do Word. Vai ter capa, vai ter nome, vai ter identificação bonitinha aqui que vocês estão fazendo. E vou colar aqui, né? Por exemplo, eu posso colar especial, posso colar como meta-arquivo avançado do Windows. Então, trouxe para aqui o gráfico. Botão direito, cliquei aqui e vou inserir legenda. A legenda é um gráfico. Então, gráfico 1. Aí vou colocar aqui vendas fevereiro 2010 por UF. Coloquei aqui. Então, aqui eu vou escrever agora o texto, olha só. Então, como que nós vamos fazer isso? Conforme observa-se no... Aí aqui eu coloquei legenda de forma automática, viram? Então, aqui agora a gente tem um negócio que chama referência cruzada. Olha só, no menu inserir do Word, referência cruzada. Então, qual referência cruzada que eu tenho? Eu acabei de criar um gráfico. Então, na hora que eu criar vários gráficos, eles aparecerão aqui. Eu não quero que mostre a legenda inteira no meu texto. Eu quero que mostre apenas nome e número. Então, inserir, olha, conforme observa-se no gráfico 1, viu que ele ficou aqui? As vendas foram maiores no estado de São Paulo. Então, uma linha aqui, um parágrafozinho, eu escrevi o que está acontecendo aqui, e São Paulo, e o estado com menor volume de vendas no mês de fevereiro do ano de 2010 foi qual que foi? Acho que foi o estado de Roraima, né? O menorzinho aqui, olha. Acho que foi Roraima. Então, pronto. Coloquei o gráfico ali e chamei a atenção para as principais coisas. Aí vocês vão salvar esse arquivo aqui depois, né? Salvar em Word, bonitinho. E depois vocês vão salvar como, né? Aqui eu teria que salvar ele primeiro no Word, tá? Então, eu salvo ele no Word, depois vocês vão salvar como e salvar como PDF. Então, eu quero que vocês me mandem, que vocês vão postar depois no Moodle, o arquivo em PDF, tá? Qualquer arquivo, pessoal, que vocês forem fazer, não para essa disciplina, mas qualquer disciplina, é importante o arquivo ser identificado, né? O nome de vocês tem que estar dentro desse arquivo. A gente recebe vários arquivos sem nome. E seria interessante, no nome dos arquivos, eu recomendo muito, tá? Vocês colocarem atividade, por exemplo, atividade 01 e o nome de vocês.
porque são vários arquivos que os professores recebem, depois a gente faz download disso, não sabe quem é quem, de quem é de quem, então às vezes acabam ficando sem nota, o arquivo perde, por uma falta de uma identificação minimamente decente. Então, eu recomendo vocês terem mais zelo, mais cuidado e né, no desenvolvimento dessas coisas para a gente não ter esse tipo de problema, tá? Então, era essa a ideia, né? A atividade está postada aí no Moodle, com a data de entrega, tenho como fazer, passei mais rapidamente para o Excel, pelo Excel, de como produzir, de como fazer isso. Essa primeira entrega é pelo Excel, mas como eu havia mostrado para vocês lá eu vou ter que entrar de novo aqui, no Moodle. Enfim, a gente tem a primeira entrega que é em Excel, mas na semana que vem nós iremos trabalhar com o Python. Então, na semana que vem, vocês terão que fazer a entrega também, hein? Aí vai ter um tempo maior, né? Vocês vão fazer a mesma entrega, uma utilizando o Excel para análise de dados e outra utilizando o Python para análise de dados. Qual que é o objetivo disso? A gente familiarizar com essa ideia de tratamento, de preparação de dados, porque quaisquer análises estatísticas, né, o grande trabalho, o grande desafio, a grande encrenca é a gente preparar os dados para serem analisados. Então, esse primeiro objetivo é esse aí. A exposição era essa, né? Passei bem rápido, bem de passagem, mas está gravado, então procurei ser o mais específico possível aí, para depois, se vocês precisarem voltar e olhar, vocês têm, isso vai estar disponível. E eu vou passar para vocês também um link no WhatsApp aí de um curso em Excel que eu recomendo vocês fazerem, tá? Não canso de reforçar. Nós que vamos por esse caminho de análise de dados, de cientista de dados, de gestor de informação, o aparato, ferramenta, tecnologia é fundamental na nossa vida. Então, e começa pelo Excel. Então, não tem como não saber. É importante, é relevante, a gente precisa saber tratar dados, usar o Excel para tratar dados, para manipular dados e para produzir informação de uma forma geral. Ok? Então, a gente tem aí um tempo ainda, tá? Para dúvidas, para comentários, para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, alguma coisa que vocês queiram. Quem que não está no grupo e que mandou foi? Pode ligar o microfone. Patrick. Coloque sim, Patrick. A gente já faz isso agora, já logo em seguida da aula, tá? Sem problema, não tem problema não. Professor, dentro de quanto tempo a aula vai estar disponível para a gente ver ela de novo? Rapaz, eu tentarei subir essa aula hoje ainda. Mas Entendi. no máximo até amanhã já estará. Certinho. Eu queria o feedback de vocês. Assim, já conheciam isso? Já sabiam isso? Já sabiam dessa potencialidade? O que acrescentou alguma coisa? Eu no meu caso, sobre a tabela dinâmica, gráfico dinâmico, essas coisas assim, eu já sabia bem por cima. Mas igual aquela função que você apresentou pra gente, que eu esqueci o nome agora. PROC-V. PROC-V. Ela foi a única coisa que eu não entendi 100%. Por isso eu tava querendo ver a aula de novo para ver se eu entendia, sabe? Beleza. E é legal, Otávio. Eu prometo ir guardando os nomes aí no decorrer do semestre, tá, Otávio? A ideia é exatamente esta. Agora, vocês têm essa oportunidade. Essa aula eu não dei ela nos períodos resumidos, tá? Nos períodos condensados. Não tinha tempo, era impossível. Então, por isso que não tem vídeo lá em relação a isso também. Eu estou gravando e vou disponibilizar para vocês. Então, é relevante de você ver, praticar, tentar. E a coisa funciona como? Chegou segunda-feira, professor, tentei, vi, tenho dúvida nisso ainda. Pode esclarecer? Pode me dar um exemplo? E aí a coisa vai funcionando, entendeu? Assim, depois que eu passo o conteúdo, ou até antes, quando vocês puderem ver, a dinâmica depende de vocês. Então, se trouxerem dúvidas, se trouxerem pergunta, é com o maior prazer que eu explico de novo, que a gente mostra, enfim, dá os direcionamentos necessários. Então, façam bom uso e demandem de mim o que vocês quiserem, puderem, e eu acho que é legal. Certinho. Certo, pessoas? Mais algum comentário? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, de fazer algum comentário? Outra coisa, professor. Agora eu tô com dúvida aqui, é porque teve uma hora que eu tive que sair, mas eu não sei se
Eu perdi essa parte. Mas tem algum trabalho para a semana que vem já? Já para a semana que vem, para o dia 14. Certo. Vamos trabalhar, vamos praticar, porque é assim que a gente vai desenvolver. Certinho. Já está no Moodle já, entendeu? O que é o trabalho para o dia 14? Tem uma outra base de dados lá, não é essas que estão aí, é uma outra base de dados. Aí vocês vão ter que fazer esse tipo de análise, de ir lá interpretar, entender o que é, como é que é o comportamento, as variáveis que vocês têm lá, que tipo de análise vocês fazem, se criam outras variáveis a partir das que estão lá, entendeu? Tragam tabelas, gráficos, análises dos resultados que estão lá, da planilha que está lá. Perfeito? Professor, então não precisa de algum gráfico específico, alguma análise específica. A gente vai analisar e criar a partir dela. Isso, Igor. Essa é uma excelente pergunta também, Igor. Para essa atividade, para todas as outras, né, que envolver dados, aí alguém pergunta assim, professor, quantas variáveis eu preciso de analisar? Quantos gráficos eu preciso fazer? Rapaz, não tem esse número, mas se você tem uma base de dados em mãos, explore ela ao máximo que você puder. Às vezes, a riqueza dela está naquela variável que você deixou de analisar. Então, a ideia, nós, cientistas de dados, analistas de dados, gestores da informação, o nosso desejo é ter uma base de dados. E quando a gente tem essa base de dados, a gente explora ela ao máximo. Mas aí não tem, tem que fazer qual gráfico, explora a base de dados. É para você aprender, é para você praticar. Né? Quanto mais você fizer aqui, mais feedback eu consigo te dar, mais eu consigo te ajudar. Aí quando você for para situações reais, você já terá tido a oportunidade de ter contato com várias coisas, várias situações aqui nesse ambiente controlado nosso, entendeu? Então, use ao máximo, explore ao máximo. E aí, para efeitos de pontuação, como que normalmente eu procedo, tá? Então, normalmente, né, se os trabalhos seguirem um fluxo normal, uma situação normal, eu pego aquele trabalho que mais contribuiu, que mais tem análise, que mais tem relevância, ele é nota máxima, e os outros são a partir daquele. Se todos ficarem muito bons, todos têm nota máxima. Se todos deixarem muito a desejar, aí ninguém tem nota máxima. Mas dentro de um desenvolvimento normal, eu pego o melhor trabalho, ele é nota máxima. E aí eu olho as análises, olho as leituras, e os outros vão sendo pontuados em função do que melhor entregou, do que mais entregou, entendeu? Então, por isso, não deixe de fazer, não. Explore ao máximo que vocês puderem, né? Aprendam, entendam, enfim, usem da melhor forma que vocês puderem. Agora, por exemplo, se eu tenho, às vezes, uma ideia ali e ela acaba estando errada, mas eu faço aquela análise ali e faço uma análise errada, mas às vezes, tipo assim, eu executei ela errada, sabe? Uma análise certa, executada de uma forma, às vezes, que eu não tenho conhecimento para fazer uma fórmula ali que seja muito específica. Você avalia isso também, ou... Tem duas situações. Uma delas é que você pode me perguntar a priori, pode perguntar no grupo, que aí ajuda todo mundo a desenvolver também. Agora, eu não penalizo por esse tipo de situação, entendeu, Otávio? Normalmente, aqui nos nossos trabalhos, nas nossas leituras, eu não costumo penalizar por esse tipo de trabalho, entendeu? Eu falo assim, se porventura é o momento de aprendizado. Então, é legal de você fazer porque eu te dou feedback. Falo, isso que você queria fazer desse jeito, na verdade, fica melhor se você fizer desse outro jeito. Então, se você deixar de fazer, eu não tenho como te dar o feedback. Então, prefiro que faça e que faça errado. Mas que faça para eu poder te dar o feedback, para você aprender. Tá certo. Certo? Melhor não deixe de fazer com medo de errar, não. Porque é melhor, principalmente aqui, é melhor fazer e errar, que é a oportunidade de aprender. Se você não fizer e não errar, eu não tenho como te dar o feedback. Tá certo. Tá? Peque pelo excesso, nesse caso. Vou me esforçar para fazer o melhor ali. Eu tenho certeza que vocês se esforçarão, e é essa a ideia, tá? Então, e a ideia é da gente desenvolver e de construir de forma conjunta, e de novo, que lá no final do semestre seja útil para todo mundo. Ok, pessoas? Ok. Então, eu estou parando a gravação, tá? Tranquilo. Eu vou parar aqui a gravação e já... Porque demora um pouco, porque eu tenho que salvar essa gravação, aí eu tenho que subir ela para o YouTube, fica grande pra caramba e demora. Então, mas eu vou deixar já fazendo aqui para subir para lá,
para a gente já liberar lá também o mais rápido possível. Ver se libera hoje ainda, tá? E aí, na segunda-feira, a nossa aula será, eu vou usar um tempinho para mostrar para vocês o SPSS, aí quem puder já puder, se forem procurar aí, baixar, instalar. Aí na segunda-feira, se precisar da aula inteira, a gente usa a aula inteira para o SPSS, se não, a gente, em metade da aula, a gente já parte para o Python. Aí é legal vocês terem baixado também instalado o Anaconda, o Jupyter Lab, que aí a gente vai começar já a brincar com o Python também, tá? Para análise de dados. Perfeito? E análise fatorial mesmo, nós só começaremos na outra semana, que é o conteúdo mesmo da disciplina de análise de dados 4. Pois bem, muito obrigado. Vamos lá, estou parando a gravação. Certo. Tchau, professor. Obrigado aí. Até segunda. Tchau, Se professor. cuidem, fiquem em casa, não se professor. aglomerem, cuidem aí de vocês, os que vocês amam. Certo. Até mais. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa.